Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai comentar a questão 146 da prova do CACD 2025, ok? É a famosa questão Willy-nilly, ok? Algumas pessoas entraram em contato comigo para comentar assim, da dificuldade que tiveram com essa questão, por causa dessa expressão adverbial, ok? Então, hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma olhada para ver aqui como que a gente poderia ou deduzir o sentido dessa palavra no texto, ou ver alguma coisa que nos levasse a entender e resolver essa questão de forma tranquila, ok? Vamos lá. In the second sentence of the first paragraph, the expression willy-nilly indicates that civilizations easily generate more complex communities. Gente, para começo de conversa, a banca está querendo que você diga se willy-nilly é sinônimo de easily, ok? Vamos no texto para ver se caberia aqui o uso, né? Equipped with spiritual armor against the threats and blows of a new, strange life, literate man marches forth to win victories in war and statecraft, art and science, religion and business. But in achieving these triumphs, each civilization brings into being willy-nilly a larger and more complex community, increasingly divided against itself by internal cleavages of needs and creeds, and fraught with growing contradictions in all spheres of life between theory and practice, faith and works, ideals and realities. The new unity of sentiments and purpose, which gloriously characterizes the coming of the great age, proves to be short-lived. Ok, pessoal, então, aqui ele diz, né, que cada civilização, né, faz surgir, brings into being, faz surgir, né, esses triunfos, né, que são adquiridos, que são conquistados mesmo, né? Willy-nilly traz essa ideia de que é um advérbio aqui e que isso é feito de uma forma, de uma maneira, né? E aí a banca acaba induzindo você a pensar que easily caberia aqui. Veja, porque a gente já vai partindo do pressuposto, porque a gente já sabe, né, que o gabarito já saiu há algum tempo, a gente sabe que o item foi considerado errado, certo? Então, eu poderia dizer que a humanidade, né, é, que a civilização traria, né, à tona facilmente uma comunidade mais abrangente, mais complexa, certo? Poderia ser? Poderia, mas não poderia, certo? Por quê? Veja mesmo, olha, se eu fosse usar o advérbio easily aqui, a gente sabe que para colocar entre vírgulas, a gente precisa de uma locução adverbial. Essa locução, até em português mesmo a gente vê isso, que a locução adverbial ela vem entre vírgulas, ela tem que ter uma maior, né, um maior prolongamento para a gente colocar entre vírgulas, né? Ah, mas Ângela, estaria errado se eu colocasse easily entre vírgulas? Não necessariamente, mas não é obrigatório, certo? Então, mas outro item seria o lugar do advérbio. Veja mesmo. Se eu fosse construir essa oração assim, ó, but in achieving these triumphs, each civilization brings it to being easily a larger and more complex community, ficaria meio estranho. E se eu colocasse o easily, eu teria que colocar easily em outro lugar.
but in achieving these triumphs, its civilization easily brings into being a larger and more complex community. Então, sabendo do lugar do advérbio, você já saberia que não caberia aqui, certo? Outra questão seria a colocação entre vírgulas, que é mais para locução adverbial, certo? Então, realmente, por aí, a gente já vê que não precisava nem saber o entendimento de Willy Nilly para a gente sacar que estava errado, entendeu? Mas vamos agora entender aqui qual é o conceito mesmo dessa palavra, dessa locução adverbial. Vamos ver. Willy Nilly, como eu falei, é um advérbio, certo? É uma locução adverbial, uma expressão adverbial, né? Que significa whether one likes or not, certo? Na concepção 1, eu coloquei aqui, olha, um exemplo para a gente fazer o uso, né? He would be forced to collaborate willy-nilly, or whether he likes or not, certo? Or against his will. Então, nessa concepção da expressão, voltando lá no texto, a gente entende que a civilização, né, traz uma comunidade mais complexa, né, e mais abrangente, it brings into being a larger and more complex community, despite its willingness, ok? Certo? Então, willy-nilly seria quase que negando a sua vontade aqui, certo? Então, against one's will, ok? Então, em português seria quer goste ou não, por bem ou por mal, quer queira ou não, certo? Um segundo direcionamento aqui, um segundo entendimento seria without direction or planning. Sem o planejamento, sem o propósito, atropeladamente ou casualmente. Então, o sentido é um pouco diferente, mas também daria para a gente entender que seria contra a vontade, né, do ser, né, contra a vontade de quem está agindo, do sujeito, certo? Então, aqui realmente, gente, dava para matar por colocação adverbial, dava para matar pela expressão, certo? Mesmo que você não conseguisse entender o willy-nilly, que se o willy-nilly seria would be against one's will, ok? Então, gente, olha, é importante trabalhar vocabulário, né? Sempre coloco isso para vocês. É, é importante, eu indico para melhorar vocabulário a leitura, mas não é qualquer leitura, você tem que pegar textos de monta, de importância. Indico fortemente que leiam The Economist, certo? The Guardian, entre outros textos de revistas e jornais de monta, de importância, certo? Que vão ter aí um tipo de vocabulário mais rebuscado, ou até determinadas expressões como essa, que no dia a dia você não consegue, né, assim, ver, mas que a banca acaba trazendo no dia da sua prova, certo? E para você que já está estudando um tempinho, mas deseja, né, ainda treinar com simulados, a redação, e a parte de summary ou mesmo translation e versão, né, eu indico fortemente fazer os simulados, né? A gente oferece simulados de inglês, né? E eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, tanto dos simulados como do nosso grupo lá no Telegram, que eu estou sempre colocando essas dicas, né, de vocabulário, de leituras lá no Telegram. Convido fortemente você a participar, ok? E para quem nos acompanhou até aqui, né, um forte abraço, muito obrigada. Não esqueça de curtir, compartilhar aí o canal e compartilhar esse vídeo com os amigos, ok? Vejo vocês em breve. Bye, bye.